E aí, beleza? Você está na oficina Cantando Rock, do planejamento ao palco. Essa oficina está rolando dentro da programação do Forcaus 2020, com o apoio do Centro Cultural Belchior. Eu sou Claudine Albuquerque, sou cantora, compositora, já passei por várias bandas de rock e estudante de música também. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessas andanças, experiências e estudos que eu fiz ao longo aí de mais de 10 anos, cantando rock and roll em Fortaleza e onde mais eu pude estar. Beleza? Prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos ao que interessa, que é conversar sobre música. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente se propõe a cantar, independente do estilo, é a questão da tonalidade das músicas através da sua classificação vocal. Por que a classificação vocal é tão importante? Porque sabendo qual a sua classificação vocal, quais são as características de extensão da sua voz, você vai conseguir utilizar ela de uma maneira mais plena. Você vai conseguir utilizar todo o potencial da tua voz, que muitas vezes fica escondido porque a gente até conhece a classificação vocal, mas não sabe exatamente em que região que essa classificação trabalha, em que região que essa classificação brilha, que ela se desenvolve melhor. Então, nesse momento, nós vamos entender um pouco sobre essas classificações vocais básicas e entender em quais regiões elas brilham mais, elas se comportam de uma maneira melhor e mais interessante para o nosso canto. A primeira classificação vocal que a gente vai falar hoje é do grupo das vozes masculinas, nas quais nós temos o baixo, que vai do Mi1 ao Mi3, que a gente pode colocar aí uma voz, por exemplo, como a do grande Johnny Cash, que é uma voz super grave, né, bem densa, bem encorpada, e esses são os baixos. E a segunda classificação é a classificação intermediária, que é o barítono, que vai do Lá1 ao Lá3, que é uma classificação muito legal, muito versátil, em que o cantor consegue ir ali dos mais graves até determinados agudos, isso sem a utilização de falsetes, no caso. E nós temos grandes exemplos como o Rob Halford, do Judas Priest, nós temos Ian Gillan, do Deep Purple. Nós temos aí vários vocalistas com essa característica de serem barítonos. Nós temos, inclusive, Freddie Mercury, do Queen, que tinha graves muito bonitos e alcançava agudos muito bonitos, registros bem agudos, sem a utilização necessariamente do falsete, né? Que é uma técnica que mais utilizada pelos homens, porque alguns registros que o vocal masculino não tem, o falsete permite que sejam alcançados por essas vozes. Beleza? E, para finalizar as vozes masculinas, temos a mais aguda delas, que é o tenor. O tenor vai do Dó2 ao Dó4, e nós podemos citar como exemplo vocalistas como os grandes cantores de ópera, que são os grandes tenores, né, da música clássica, e nós temos vocalistas como Bruce Dickinson, ele é um tenor, né, um cara que alcança agudos muito precisos, sem a necessidade de usar melisma, dentro da extensão vocal natural dele. E é um grande exemplo aí de um tenor dentro do rock and roll. E nós vamos ter também as vozes femininas, que nós temos dentro dessa classificação das vozes femininas. O contralto, que vai do Fá2 ao Fá4, e nós podemos citar aí como exemplos Joan Jett, deixa eu ver quem mais. A Ann Wilson do Heart, né, do grupo Heart. E temos mais algumas. Dentro do jazz, do blues, a gente tem aí um exemplo muito forte de um contralto, de um vocal grave feminino muito bonito. Nina Simone, maravilhosa, né? Um vocal bem encorpado, bem grave. E depois dessa classificação do contralto, que é a mais grave, nós temos a classificação intermediária, que é o mezzo-soprano, que, como o próprio nome já diz, é intermediária, né? Ela fica ali no meio. E o mais legal do mezzo-soprano é que
é bem versátil, assim como o barítono para os homens, né? São as garotas aí que conseguem alcançar notas que vão de um grave até um determinado agudo. E tem uma curiosidade sobre o mezzo-soprano. Muitas cantoras mezzo-soprano, elas brilham mais, elas têm uma voz mais encorpada ali no grave. E, inclusive, a efeitos de um coral, por exemplo, essas meninas costumam cantar no naipe de contraltos. Já outras cantoras se encaixam melhor e se desenvolvem vocalmente bem melhor, cantando em regiões mais agudas. Ambas podem ser chamadas de mezzo-soprano, porém, têm aí características diferentes de brilho, de projeção vocal. Eu, por exemplo, sou uma mezzo-soprano com características mais para a voz aguda. Falando, a minha voz soa um pouco mais grave em determinados momentos, mas cantando, a tendência é que os agudos saiam com mais precisão, com mais brilho. Então, geralmente, nos corais, em divisões vocais coletivas, eu fico aí no grupo das sopranos, mas eu não sou soprano, sou mezzo-soprano. E, para finalizar, temos aí a soprano, né, o grupo de vocal soprano, que fica entre o Dó3 e o Dó5, que são as vozes femininas mais agudas, alcançando registros aí bem altos. E nós temos como exemplo, dentro do rock and roll, várias cantoras de várias épocas. Nós podemos citar, por exemplo, Tarja Turunen, que foi do Nightwish, é uma soprano bem conhecida e que utiliza o canto lírico dentro do rock, né? Utiliza bem, explora bem o soprano, né? A extensão vocal dela. Nós temos também a Florian Jansen, né? Que é a atual vocalista do Nightwish e do After Forever, enfim, entre outros projetos, que utiliza muito bem o soprano. Temos a Simone Simons, do Épica. São exemplos aí bem claros de sopranos e que utilizam o canto lírico, né, que já é uma coisa, outra coisa dentro da vertente, dentro da classificação soprano, né? E são cantoras incríveis e são vozes. A voz soprano ela é alta e ela chama muita atenção devido a esse volume que sai, que é encantador mesmo, né? Mas todas as vozes têm as suas características que são únicas e que, se bem explorada, se utilizada ali todo o espaço que aquela voz tem, vão tornar a interpretação muito interessante, independente de qual seja a classificação vocal. Todas têm as suas regiões de brilho e as suas regiões mais fracas. Cabe a nós, cantores, escolher e saber lidar com as características da nossa própria voz. Então, é muito importante conhecer a classificação vocal em que você se encaixa, para que agora a gente possa ir para o próximo passo. Outra coisa muito importante, ainda relacionada à questão da classificação vocal. Depois que você conhece a sua classificação vocal, é importante que você entenda como você pode adaptar as músicas para que elas fiquem adequadas para a sua voz, para que você possa usar todo o teu potencial, seja a sua voz grave, seja a sua voz aguda, seja a sua voz intermediária, enfim, mas que você consiga utilizar a altura que a sua voz fica mais bonita e mais confortável de uma maneira plena, que é achando o tom ideal. A gente não pode pensar que vou pegar uma música aqui de um outro cantor e vou cantar ela do jeito que vem. Muitas vezes funciona, mas às vezes não, né? E quando não funciona, quando fica desgastante, quando fica cansativo, ou quando fica sem graça, sem brilho, é porque aquela música não está adequada para o nosso tom. E aí, como é que a gente acha o tom? Procurando. Óbvio, mas não é só procurando tom por tom a escala inteira. Existem maneiras, existem dicas, né, procedimentos que você pode fazer para facilitar o encontro desse tom ideal para você. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você tem uma voz mais aguda, você é uma cantora e você quer cantar uma música que originalmente foi gravada por um vocal masculino. O que é que você faz?
ela provavelmente vai ficar muito grave para você. Talvez não consiga alcançar as notas, ou talvez até alcance as notas, mas fique um pouco sem graça, fica aquela coisa sem força, né? Porque não é a região que a tua voz tem força. Então, o que que a gente faz? A gente, daquele tom ali, conta 2 tons e meio acima e procura tocar naquela altura ali de 2 tons e meio acima. Sempre que você for fazer uma conta, uma transição, uma transposição, faz dessa maneira. Pede aí para a galera que te acompanha, para a galera que está tocando contigo, ou você mesmo, se você estiver se acompanhando harmonicamente, de fazer essa mudança de 2 tons e meio acima. Provavelmente vai dar certo. Se não der, você continua tentando, mas geralmente, quando você quer deixar um pouco mais agudo, 2 tons e meio costuma ser o suficiente, mudando de uma voz masculina para uma voz feminina. E o contrário também é possível. Aí você volta 1 tom e meio e fica tudo bem, fica tudo divertido e confortável e vai dar certo. Beleza? E essa é a questão aí fundamental para a gente começar a pensar sobre o canto do estúdio ao palco. Porque é muito importante você ter essa consciência e conversar com seus companheiros de banda sobre a necessidade de adaptar o tom da música à sua necessidade vocal. Então, seguindo essas dicas aí, vai facilitar a tua vida e a vida do teu grupo. Vamos para a próxima. Então, agora a gente vai ver como é que a voz acontece dentro da gente. Estamos aí com a imagem do aparelho fonador, uma ilustração do aparelho fonador. E a gente começa de baixo para cima. Quando a gente inspira, o diafragma se enche e os pulmões se contraem. E quando a gente respira, a gente solta o ar, o diafragma diminui, os pulmões se expandem e o ar vai passar pela área de articulação, a laringe, a faringe, e o atrito das suas pregas vocais que estão nessa região, ele vai fazer com que o som aconteça. Vamos à próxima parte, que é a saúde vocal. Como você conservar o seu aparelho fonador para que ele funcione com plenitude? Primeira coisa, e muito importante para o corpo inteiro de forma geral, hidratação. Hidratação é o fator de maior importância para o bom funcionamento vocal. Sem água, o corpo da gente não funciona, dirá a voz, que precisa dessa lubrificação. E outra coisa, a questão da temperatura dessa água, desse líquido que você consome, é muito importante também. O gelo é potencialmente prejudicial à saúde vocal, porque o nosso corpo tem uma temperatura que varia de 36 a 36,5. Qualquer coisa abaixo disso ou acima disso causa desconforto e é uma coisa que o nosso organismo entende que não é boa para ele. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é a preparação para cantar. É muito importante a gente entender que o corpo inteiro vai cantar. A gente vai se expressar com tudo que nós temos. Então, esse corpo precisa estar alongado. O que acontece? Se essa região estiver tensa, a sua voz vai precisar de mais esforço para ser produzida, para ser projetada. E, sendo assim, vai também trazer danos, vai trazer um cansaço vocal que talvez atrapalhe até mesmo durante a performance. E mais ainda ao longo do tempo. Feito o alongamento, a gente vai para a respiração, para fortalecer no dia a dia e para aquecer no momento de cantar. O primeiro exercício que a gente costuma fazer é inspirar, voltando a atenção para o diafragma, enchendo o diafragma, jamais movimentando os ombros, ou seja, não mandar o ar diretamente para os pulmões, mas sim para o diafragma.
que é aquele músculo que a gente mostrou lá no começo. Encheu a barriga de ar, que é onde fica o diafragma, ou as costas, o que for mais fácil para você. Soltar em som de S. Repetir esse procedimento 5 vezes, só que tem uma observação. Nunca utilizar o ar todo, nunca soltar todo o ar até ficar sem fôlego. Sempre guarda uma reserva de ar. Para quê? Para você não forçar, porque a ideia aqui é aquecer. Se você já começar forçando, você vai sofrer um desgaste vocal já no aquecimento, né? Então, o ideal é que você sempre deixe um pouquinho de ar, beleza? Aí, você faz 5 vezes esse mesmo procedimento. E depois, você faz esse mesmo processo, só que com staccato, que é uma pequena pausa, né? Uma parada assim brusca. Que vai ser, armazenou o ar, solta em som de S. De novo. Lembrando que não é para tomar ar, para pegar ar de volta a cada vez que você fizer o exercício. É para dar sequência. Você respira uma vez, armazena o ar e vai soltando em pequenas porções, fazendo esses pequenos ataques em som de S. Sempre. E lembrando de deixar uma reserva e de analisar se a sua respiração está sendo contínua. Porque a ideia é que você tenha esse fortalecimento da sua respiração para quando você for, por exemplo, cantar uma nota mais longa, que precise de uma sustentação maior, o seu diafragma e todo o seu aparelho fonador esteja fortalecido e preparado para a ocasião. A gente já alongou, já fez os exercícios de respiração. Nós vamos ao aquecimento vocal de fato, que são os exercícios de vibração. A primeira coisa que a gente faz é a vibração labial, que é o sempre saindo dos sons graves para os sons agudos. De preferência, começando com escalas. Você pode começar no Dó maior e ir subindo de meio tom em meio tom até onde alcançar, sem forçar muito a voz. Essa é a primeira atividade aí do aquecimento vocal. A segunda é a vibração de língua, com trrr, sempre saindo dos sons graves para os sons mais agudos. Sempre, sempre. Assim como no primeiro caso, nesse segundo também. E, de preferência, utilizando um teclado, um violão, algum instrumento harmônico em que você possa se acompanhar e, por imitação, e fazendo aquela escala ali, até para fixar essa questão de afinação. É muito importante, porque a afinação é metade memória e metade treinamento, né? O seu corpo tem que conseguir, o seu corpo tem que realizar aquela atividade. Às vezes acontece de você tem memorizado aquela nota, mas o seu aparelho fonador ele não consegue realizar porque ele não tem prática, ele não está fisicamente preparado para isso. Então, é muito importante esse tipo de exercício para que você consiga unir as duas coisas, né? A parte da afinação, da memorização das notas e de fazer o seu corpo executar aquele exercício ali até ele se tornar uma coisa natural para você fazer. Outra coisa muito legal de se fazer é a gente treinar a articulação. Eu chego a articular melhor só de lembrar que a gente tem que treinar a articulação. Por quê? Porque é ela que vai garantir que a mensagem que você está passando, seja falando, seja cantando, soe de uma maneira clara, compreensível para o ouvinte. Então, é muito importante que isso também seja exercitado. Como que a gente pode fazer isso? Alguns exercícios podem ajudar, também utilizando a questão da escala 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Como é que a gente poderia fazer? Nós temos o Mare Mire, que é muito conhecido, a gente faz muito nos corais, né, que é
Mare, mire, mare, mire, mare, mire, mare, mire, mare, mire, mare, mire, ma. Mare, mire, mare, mire, mare, mire, mare, mire, mare, mire, mare, mire, ma. E assim vai subindo de semitom em semitom até onde você conseguir a partir do dó, fazendo mare, mire. E agora nós vamos entrar na parte com certeza mais esperada desse nosso encontro, que é a técnica vocal aplicada ao rock and roll. Técnica vocal e ornamentos, os que são mais utilizados. Mas para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa primeiro passar por toda aquela preparação. Por quê? Porque a gente precisa ver se alguns pontos aí na sua técnica vocal, na sua base vocal, estão alinhados para que você consiga executar com precisão e com saúde essas técnicas avançadas, né? Que a gente pode assim dizer. Primeira coisa que a gente se pergunta: os seus graves são descontrolados, são fracos? E os seus agudos, você consegue controlar? Você consegue emitir exatamente a nota que você imaginou? A nota que está sendo tocada pelo instrumental da banda? Isso é muito importante. Primeiro, a gente acertar esses pontos, ter essas práticas bem definidas para poder entrar na técnica vocal avançada. Então, analisa aí como é que está o teu babado vocal, se você está nesse ponto de conseguir ter precisão na afinação e na respiração. Na respiração, principalmente, porque ela já é 50% aí da afinação. Se você tiver uma respiração correta, uma respiração fortalecida e precisa, isso já vai facilitar aí muito o caminho da nota musical ser correta quando você cantar. E a outra parte é a parte de memória, como a gente já citou, que você precisa de fato memorizar as notas e o que você ouvir, você conseguir reproduzir. Tem que ter essa noção, tem que ter sempre essa preocupação, porque é inaceitável, por exemplo, que um guitarrista toque com um instrumento desafinado ou que o baixista toque com um instrumento desafinado. Então, para a gente que é vocalista, o nosso instrumento é a voz. Então, ela tem que estar afinada tanto quanto os instrumentos dos demais músicos da banda, né? Se tiver tudo soando legal, aí a gente já pode partir para a técnica vocal de fato. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as técnicas mais utilizadas pelos cantores e cantoras de rock de todos os tempos. A gente vai pegar um pouquinho de cada coisa aí. Temos, primeiramente, o falsete, que consiste em alcançar registros que estão fora da sua extensão vocal. Ela é comumente utilizada pelos cantores, pelos homens, porque as mulheres normalmente conseguem alcançar esses registros com a voz de cabeça ou com a voz plena. Para os homens que não têm essas determinadas notas, utiliza-se o falsete. Exemplo, Rob Halford, do Judas Priest, quando ele dá aqueles agudos, agudíssimos, aquele registro ali não é necessariamente um registro que está dentro da extensão vocal dele. Aí, para isso, ele utiliza o falsete para alcançar, no caso dele, junto com algumas outras técnicas e ornamentos que a gente vai falar agora. Nós vamos ter também, dentro do rock, algumas outras características que vêm de outros gêneros, como, por exemplo, algumas bandas que fazem rock, blues rock, por exemplo, vão utilizar ali um pouco de melisma, alguma apogiatura, talvez, que são ornamentos muito bonitos, mas que precisam ser usados com muito cuidado, principalmente dentro do rock, porque eles podem se tornar excessivos. E eles são um pouco complexos também de serem feitos, mas se feito com precisão, com estudo, com preparo, fica bem legal. Um que a gente usa bastante, ainda falando de ornamentos, é o vibrato e o trêmulo. Qual a diferença entre o vibrato e o trêmulo? O vibrato acontece na respiração diafragmática. O trêmulo acontece na garganta mesmo. E é o que a gente mais utiliza e acaba se tornando até um vício. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente vibra, a gente
tremula, treme no final de cada frase e acaba se tornando um pouco cansativo e um pouco desgastante para a voz também. Vamos falar aqui mais um pouco sobre as técnicas. A gente tem o gutural, que é uma técnica vocal que produz um som rouco, grave, profundo. A gente vê aí muito nas bandas, que inclusive muitas das bandas que estão participando do Forcaus são bandas com vocais guturais. E ainda nessa parte aí das técnicas de vocais para metal extremo, a gente tem o screamo, que é um estilo também agressivo, porém mais agudo, né? Como o nome já fala, ele é um grito, né? Ele é mais gritado. E ele está ali presente no hardcore e funciona bem para esse estilo, funciona em outros estilos também. E passa uma força, né? Uma coisa muito visceral, é muito bonito de se ouvir também. Outra técnica muito utilizada pelas sopranos também é o canto lírico, né? A gente vê muito, teve aí um momento em que as bandas de metal começaram a surgir com cantoras líricas e é uma combinação muito bonita, né? Essa combinação entre o erudito, o canto erudito e a música popular, o rock, o metal. E nós temos exemplos como Tarja Turunen, como Floriansen, do After Forever, que é atual do Nightwish também, e de outros projetos bem legais. Tem a Simone Simons, do Épica. A gente tem aí várias cantoras sopranos que utilizam o canto lírico dentro do rock and roll, né? E é muito bonito de ver, assim, é uma combinação muito delicada e ao mesmo tempo muito forte. E agora nós vamos falar sobre a técnica mais utilizada no rock e no metal também, que é o drive. O drive, ele se forma dependendo de como você utiliza. A gente tem aí para lá de 30 tipos de drive diferentes. Eu vou falar sobre os que eu mais utilizo, que são o drive convencional, que a gente aprende aí com as grandes bandas e que eu demorei um bom tempo para desenvolver, porque eu não tive acompanhamento. Então, se você tem interesse em aprender drive, o ideal é que você procure um profissional, uma profissional para te acompanhar, para que você não passe pelos perrengues que eu passei. Cheguei a perder voz, enfim, porque é uma técnica muito agressiva e que, mesmo que você faça da maneira correta, ela vai desgastar um pouco a sua voz. Então, o ideal é que você tenha um acompanhamento e tenha todo um preparo antes. Não dá para fazer drive sem aquecer, porque mesmo que você consiga soltar ali, emitir aquele som rasgado, ele vai literalmente rasgar e machucar o seu aparelho fonador. Como é que eu faço o meu drive? Primeira coisa que eu faço, encher o diafragma de ar para eu ter bastante armazenamento para conseguir ter controle da potência desse drive. Se eu quiser ele mais fraco, se eu quiser ele mais forte, se eu quiser ele mais agudo, eu vou precisar de mais ar. Se eu quiser ele mais grave, eu vou precisar de um pouco menos de ar. Então, encher o diafragma é projetar esse som para o céu da boca. Eu já vou estar aquecida, já vou estar vindo ali de algumas outras músicas. Eu procuro não fazer no começo do show, eu deixo sempre ali para um certo meio, né? Para pelo menos a segunda, terceira música, já começar a usar mais o drive. Então, encher o de ar, manda a informação ali, manda esse ar para o palato e a potência que você vai usar para soltar esse ar junto com a nota vai fazer com que o drive saia. Eu tenho mais facilidade de fazer o drive em notas mais agudas, porque esse som acaba se formando entre a minha área aqui do céu da boca e o nariz. Ou seja, ele é sim um som meio anasalado, para mim. É no drive que eu costumo fazer. Mas funciona super bem, principalmente para as coisas que eu costumo cantar. Eu gosto muito e venho de influências como Janis Joplin, de bandas que têm vocais mais agudos também, como AC/DC. Enfim, tudo que vai ter um vocal agudo ali, esse drive vai encaixar bem legal, vai funcionar bem. Só que tem que ser feito com cuidado e com muito aquecimento. Beleza? Infelizmente não dá para eu mostrar para vocês assim, acompanhar, ver vocês fazendo, porque é uma coisa muito arriscada e que fazer sem ter
como acompanhar vocês pode ser prejudicial. Mas é mais ou menos assim que o meu drive funciona. E outra técnica que eu uso muito também é o fry. No final das frases, aquele roquinho, ele dá um charme bem legal. É um ornamento bem bonito. Porém, precisa ser feito com cuidado também, para não forçar o seu aparelho, para não forçar as suas pregas vocais e machucar. Tudo tem que ser feito, principalmente os vocais extremos. Galera do vocal extremo, muito cuidado. Porque a voz não tem como comprar outra, né? A gente está vendo aí casos de artistas até de estilos que nem utilizam tanta pressão sonora e estão tendo problemas seríssimos, porque utilizaram muita força onde não precisava. Então, no nosso caso, a gente precisa, para fazer drive, gutural, screamo, então a gente precisa ter muita noção desse controle e de cuidados, hábitos saudáveis com a nossa voz, para que o desgaste seja o mínimo possível, porque ele vai acontecer, mas que ele seja o mínimo possível e com descanso a gente consiga recuperar. Beleza? Então, basicamente, essas são as técnicas mais utilizadas. Quem tiver mais dúvidas sobre essas técnicas ou quiser conhecer um pouco mais aí das técnicas que eu utilizo, é só entrar em contato comigo lá no Instagram, @albuquerqueclaudine, que eu chego junto, a gente conversa, tira as dúvidas, troca ideias sobre técnica vocal e vai dar tudo certo, beleza? Vamos ao próximo passo da nossa oficina. Outra coisa muito importante é sempre alinhar a necessidade de utilizar aquela técnica vocal, aquele ornamento, à necessidade da sua música. Eu costumo dizer que as técnicas e os ornamentos são como figurinos que a gente pode vestir na própria voz. Como é que isso funciona? Quando você vai a uma festa, a um casamento, você tem um figurino para aquela ocasião. Quando você vai fazer um show, você tem um figurino para aquele evento, que não é a mesma roupa que você usa para ir comprar o pão, ou para visitar a sua família, ou para ir à praia. Cada uma dessas ocasiões, você utiliza um figurino, uma roupinha diferente. E a nossa voz ela é assim. As técnicas vocais e os ornamentos são roupinhas, são figurinos, são acessórios que a gente utiliza para deixar a nossa interpretação mais bonita. Ou seja, não tem como você pegar todos os brincos que você tem em casa e colocar todos eles na sua orelha. Não vai ficar bonito. Assim também funcionam os ornamentos. Você não vai pegar todos os ornamentos que você conhece, que você sabe fazer, e colocar todos eles em sequência ou repetidamente em uma mesma música. Você utiliza em momentos diferentes para que não fique cansativo, para que não fique esteticamente desagradável para quem vai ouvir. E para que aquela técnica tenha uma função dentro da sua música, da sua interpretação. Para que ela não esteja ali solta só porque você sabe fazer. Mas para que ela tenha um objetivo, um propósito dentro da música que você está interpretando. Ela é um acessório e que pode deixar tudo mais bonito se você usar com o devido bom senso. E é assim que vai funcionar também na hora que você for compor as suas linhas melódicas. Sabendo utilizar esses acessórios, isso vai te ajudar muito a compor linhas melódicas interessantes. Outra dica também sobre a composição de linhas melódicas é que você pode e deve conversar muito, principalmente se for uma composição coletiva, com os seus parceiros e parceiras de composição, para que o tom fique agradável para você. E na hora de gravar, principalmente, para que o instrumental não dê choque com a sua voz. Isso aconteceu muito comigo, porque a gente gostava muito, na minha antiga banda, de compor utilizando a afinação com o drop ré. E aí, o que acontecia? Chocava com a minha voz, porque as guitarras ficavam exatamente, a harmonia da banda ficava exatamente na mesma altura, na mesma região, na mesma tessitura que a minha voz. E o que acontecia? Ficava muito difícil para o produtor que ia mixar separar aquilo ali, porque o som ficava
ficava grudadinho, ficava tudo na mesma altura. E fica muito complicado. A voz não se sobressai e nem o instrumental. Fica como se fosse um bolo de som e complica muito para trabalhar. E para a mensagem, principalmente, ser compreensível para quem está ouvindo. Então, muito cuidado com o tom da música para que esse tom que você vai cantar não brigue com o instrumental. Até porque, geralmente, o vocal, né, a voz, nessa disputa aí, ela sai perdendo. Ela não aparece. Então, muito cuidado com a tonalidade que você vai escolher, com a afinação que você vai escolher para os seus instrumentos, para que a região, para que ela tenha destaque, para que a sua voz tenha destaque. Sempre pensando naquilo que a gente falou lá no começo, da região de brilho da sua voz, utilizando todo o teu potencial, toda a tua extensão vocal. E a outra dica que eu gostaria de deixar aqui sobre composição de linhas melódicas, depois dessa questão de tomar muito cuidado com a afinação dos instrumentos e a tonalidade das músicas, é pensar sempre na construção de uma maneira que ela vá ser o contrário da construção harmônica. Em que sentido? Rítmico. Se a sua harmonia é uma harmonia mais arrastada, se você utilizar uma melodia um pouco mais swingada, um pouco mais subdividida, vai funcionar melhor para trazer um pouco mais de dinâmica para aquela música, para aquela composição como um todo. E também o contrário. Se você tiver ali uma harmonia, um instrumental com um pouco mais de subdivisões, um pouco mais de velocidade, como, por exemplo, os famosos riffs, que a gente utiliza muito no rock and roll, é importante e vai ser muito legal que a harmonia seja um pouco mais que a melodia seja um pouco mais arrastada, para que não dê choque ali com o que o instrumental está fazendo, para que não fique exagerado. É sempre bom que algum dos elementos fique em destaque, seja um pouco mais dinâmico e o outro fique um pouco mais tranquilo, para que tenha esse equilíbrio e todos possam aparecer sem ter ali uma competição dentro da mesma música. Então, quando você for fazer as suas melodias, sempre é bom pensar nesses aspectos, pensar nesses tópicos que a gente falou, para que aconteça da melhor maneira possível, beleza? E ainda falando sobre performance. Agora a gente está saindo do estúdio e indo para o palco. O que a gente pode fazer para a apresentação ser mais interessante, ser algo que prenda a atenção do público que está ali assistindo? Agora nós vamos ver aqui uma coisa muito importante, que é o terror dos técnicos e técnicas de som. O jeito de segurar o microfone. Vocês vão ver aí na imagem que dentro do microfone, da parte superior do microfone, do globo, existe uma cápsula. E é essa cápsula que capta o som e faz com que ele seja amplificado e as pessoas escutem a nossa voz. Ou seja, se você segurar o microfone pela parte de cima, onde fica a cápsula, o que vai acontecer? Pois é, você vai abafar o som, vai gerar frequências desnecessárias e vai inibir as frequências necessárias. E isso vai prejudicar potencialmente o som que está saindo ali e a sua performance. E agora nós estamos chegando ao final da nossa oficina. O que que você precisa para tocar legal com a sua banda? Primeiramente, vocês precisam respeitar o espaço um do outro, precisa de empatia. É o que toda equipe precisa. E no caso de uma banda, isso é necessário para que as pessoas consigam compreender o som que vocês estão fazendo. Se todo mundo quiser apenas escutar a si próprio e não escutar os demais, vai ficar uma bagunça, uma massa sonora desagradável. E a comunicação ali com os seus fãs, o seu público, não vai ser estabelecida. Então, desde o estúdio, eu já indico, já aconselho aí que o teu grupo tenha esse costume de ensaiar em um volume equilibrado, o mais baixo possível,
para que todos possam escutar uns aos outros. E, fazendo isso, faz o teste. Você vai perceber que dá até para escutar melhor os erros. Porque tem coisa que, quando está tudo muito alto, acaba passando despercebido. O timbre que não está tão legal, ou a tua afinação como vocal também deixou alguma coisa ali a desejar. Se tiver tudo muito alto, não dá para perceber nada desses detalhes. E que esses detalhes, quando forem amplificados no show ao vivo, vão ser perceptíveis para o público, principalmente. Porque o som vai estar bem definido. E aí, vocês não vão saber que isso está acontecendo, porque lá no estúdio estava tudo embolado. Então, pensem uns nos outros. Pensem nas alturas dos instrumentos, no volume dos instrumentos, como uma coisa que complementa a função uns dos outros, para que soe bem quando vocês estiverem tocando juntos, principalmente ao vivo, onde tudo é bem mais perceptível. E é isso aí, essa foi a oficina Cantando Rock, do planejamento ao palco. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas sejam úteis na vida, na construção do trabalho de vocês, como cantores e cantoras de rock and roll. E quem tiver mais dúvidas pode me procurar, que eu estou à disposição para a gente conversar, trocar essa ideia, trocar mais experiências. Eu vou deixar agora uma música com vocês, explicando mais ou menos como é que funciona, para ilustrar como é que essas técnicas são utilizadas dentro de uma música autoral que eu fiz pensando justamente nessas questões que eu deixei como dica para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem esse material e no que mais eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigada, Forcaus. Muito obrigada, Centro Cultural Belchior. Obrigada a todos vocês que estão assistindo aí. E até a próxima. Muito rock and roll para todo mundo.